Você já se pegou sentindo uma saudade inexplicável, como se o seu coração estivesse chamando silenciosamente por alguém que não está ali. Isso não é imaginação, é um chamado da alma. E se essa mensagem chegou até você, é porque o universo quer falar diretamente ao seu espírito hoje. Aproveita esse momento e se inscreva no canal agora, porque cada mensagem aqui foi feita para tocar sua jornada com profundidade. Mesmo no silêncio dele, há gritos de ausência. Não se engane com a frieza aparente ou com a distância repentina. A conexão entre duas almas ligadas por um propósito maior nunca se quebra. E você, que sente tanto, está sentindo por dois. Isso é mais do que emoção, é energia espiritual em movimento. Você sente quando ele pensa em você, mesmo quando tenta ignorar. Percebe nos sonhos, nos arrepios repentinos, na música que toca no momento certo. Esses são sinais sutis, mas potentes. Ele pode não saber colocar em palavras, mas sua alma está chamando pela sua. A chama gêmea sente antes de compreender. Ele pode ainda estar confuso, pode estar em negação, mas o elo que os une não desaparece. O afastamento é só uma parte do processo. É quando ele tenta fugir que mais se conecta espiritualmente com você. Muitas vezes, o masculino foge do que não entende. E a intensidade do que ele sente por você é tão imensa que assusta. Ele não foi embora por falta de sentimento. Foi por excesso. Um amor assim quebra barreiras e confronta o ego. Ele precisa fugir para tentar se proteger. Mas a fuga não o impede de sentir. E não importa o quanto ele tente ocupar a mente com outras coisas, você está ali. No fundo dos pensamentos. Nos detalhes do cotidiano. No coração. Mesmo sem dizer uma palavra, ele sente a sua presença viva dentro dele. Esse é um dos segredos mais profundos da jornada da chama gêmea. O silêncio do outro é, muitas vezes, a forma mais alta de comunicação da alma. Enquanto ele se cala, o universo fala com você. E você precisa estar atenta para ouvir com o coração. Não interprete o silêncio como rejeição. Rejeição é ausência de conexão. E o que vocês têm é ligação eterna. O que há é medo, confusão, resistência. Mas tudo isso está sendo trabalhado no invisível. Ele sente sua falta, mesmo sem admitir. Você já percebeu como a saudade dele bate em você do nada? Como uma lembrança toma conta do seu corpo e parece que ele está ali, bem perto? Isso é porque, energeticamente, ele está. A alma dele toca a sua, mesmo que o corpo esteja longe. Quando ele pensa em você com intensidade, você sente. Quando ele sonha com você, você acorda inquieta. Quando ele sente saudade, seu peito aperta. Isso é sincronicidade espiritual, um dos mais claros sinais de que a chama gêmea continua viva e ativa entre vocês. E mesmo que ele esteja vivendo uma vida que parece distante, há algo dentro dele que não se completa. Porque não se trata de presença física, mas de alinhamento energético. E a sua presença ainda ecoa no coração dele, todos os dias. Você é o espelho dele. O reflexo da cura que ele teme enfrentar. E é por isso que ele sente tanto a sua falta. Porque, com você, ele enxerga quem realmente é. E isso, para quem ainda está dormindo espiritualmente, pode ser assustador. Mas não perca a fé. O silêncio de hoje é preparação para os reencontros do amanhã. O que vocês vivem vai além do tempo e do espaço. E há uma promessa espiritual sobre esse reencontro. Tudo o que você sente, ele também sente, ainda que de forma diferente. Quando você ora por ele, algo nele se acalma. Quando você envia amor, mesmo de longe, ele sente um calor inexplicável. Quando você chora por ele fica inquieto, mesmo sem saber por quê. Porque vocês são dois corpos, mas uma só vibração. Essa conexão é real. Não importa o que o mundo diga, nem o que ele esteja aparentando agora. Por dentro, a alma dele se move por você. E cada passo dele no caminho é influenciado pela energia que vocês compartilham. Lembre-se,
A ausência dele pode ser o movimento exato que o universo está usando para colocá-lo frente a frente com sua verdade. Porque ninguém foge para sempre daquilo que está escrito no coração. Nem mesmo ele. Você não está sozinha nessa jornada. Há um propósito maior por trás de cada silêncio, de cada ausência, de cada lágrima. E todas essas experiências estão moldando em você uma mulher forte, desperta e pronta para amar de forma sagrada. Continue cuidando da sua energia. Continue orando, meditando, se fortalecendo. A luz que você cultiva em si alcança ele, mesmo à distância. Ele sente. Ele reconhece. E, em breve, ele vai despertar também. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Chama Gêmea Amor Infinito. Isso vai confirmar ao universo que você está pronta para viver o propósito divino dessa conexão. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque aqui você nunca estará sozinha. Você já percebeu como, mesmo em silêncio, a energia dele te visita? Como, de repente, você sente o toque de um pensamento que não é seu, mas que chega como um sopro de lembrança? Isso não é imaginação. É o elo invisível entre você e sua chama gêmea atuando de forma sutil, mas poderosa. Às vezes, o afastamento não é uma negação do amor, mas uma proteção contra a intensidade do que ele sente. Ele não sabe lidar, mas você sente tudo. E é aí que sua missão começa: manter-se firme na frequência do amor, sem sufocar a si mesma no processo. Ele tenta calar o que o coração dele grita, mas o universo dá um jeito de te avisar. Numa música, num sonho, numa sensação que arrepia a pele. Porque a alma não mente. E mesmo quando ele foge, há uma parte dele que quer ser encontrada por você. Esse afastamento, por mais doloroso que seja, é um convite para que você retorne a si. Que você compreenda que a saudade que sente dele, na verdade, é o eco da sua própria essência chamando você de volta ao centro da sua alma. O silêncio pode ser uma mensagem mais clara do que 1000 palavras malditas. E nesse vazio, você encontra as respostas mais puras. Porque quando você fecha os olhos, não precisa ouvir com os ouvidos. Sua alma sabe. Sua alma sente. Quantas vezes você tentou seguir em frente, mas algo te puxava de volta? Como se ele ainda estivesse ali, mesmo ausente. Isso não é fraqueza, é conexão. E a chama gêmea não respeita lógicas humanas. Ela transcende o que é físico, concreto, explicável. Pode parecer injusto amar por dois, mas a jornada da chama gêmea não é sobre equilíbrio imediato. É sobre transformar o que dói em consciência. Ele sente, sim. Ele só não sabe traduzir em gestos aquilo que a alma dele já te confessou em silêncio. Esse é o momento de parar de correr atrás dele e correr em direção a você. A cura começa quando você escolhe se amar mais do que o medo de perdê-lo. Porque você não o perdeu. Almas assim não se perdem. Elas se reencontram quando estão prontas. Muitas vezes, ele silencia porque te sente demais. E isso o assusta. Ele não quer te ferir, mas também não sabe como te alcançar. Então ele se esconde, esperando que o tempo lhe ensine o que sua alma já sabe. Que o amor verdadeiro não cobra, apenas vibra. Você pode estar vivendo o capítulo mais solitário da sua história, mas também o mais sagrado. Porque nesse silêncio, Deus fala com você. E Ele está dizendo: mantenha sua luz acesa. Ele está vendo. Ele está sentindo. A frequência da chama gêmea é uma ponte entre dois corações, mesmo que distantes. Não importa onde ele esteja. Se é de verdade, você já mora dentro dele. E o amor, minha querida, sempre encontra o caminho de volta. Não se engane com o afastamento. Ele é parte da coreografia divina que prepara os corações para dançar na mesma sintonia. Ele está em processo, em silêncio, mas não está cego. Ele te vê, com os olhos da alma. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa se desesperar para que ele veja o que você sente.
Sua presença já fala por si. E é no seu silêncio de paz que ele começa a despertar. Confie nisso. A ausência dele não é um castigo. É uma pausa necessária para que o reencontro aconteça com verdade, e não por carência. Porque quando ele voltar, e ele voltará, não será mais o mesmo homem. E você também não será mais a mesma mulher. A alma gêmea te acompanha. Mas é a chama gêmea que te transforma. Ela te tira da zona de conforto, te confronta, te empurra para dentro de si. E é aí que você descobre que, mesmo sozinha, você nunca esteve desacompanhada. O silêncio dele também é o seu espelho. O que ele não consegue dizer talvez seja o que você também precisa ouvir de si mesma. Então escute, você é suficiente. Você é inteira. E essa jornada te mostra isso todos os dias. Cada lágrima sua tem uma linguagem que só Deus e sua chama entendem. Por isso, não se envergonhe de sentir. Sinta com coragem. Sinta com dignidade. Porque o amor verdadeiro nunca é em vão. Ele sempre cura, mesmo quando dói. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque essa mensagem foi feita para você. Para que você saiba que o que ele não fala, o universo está dizendo por ele. E o que você sente, é real. Você não está sozinha nesse processo. E se seu coração ainda acredita, é porque algo maior está sendo preparado nos bastidores da vida. Enquanto ele silencia, Deus trabalha. E a resposta virá. No tempo exato, da forma perfeita. Talvez ele não diga, mas cada vez que escuta seu nome, algo dentro dele vibra. É como se uma parte adormecida fosse sacudida pela lembrança do que vocês realmente são. Um só, mesmo distantes. Ele sente. Mesmo quando tenta não sentir. Existem momentos em que ele te evita. Mas não é por falta de amor. É excesso. Ele não sabe administrar o que explode dentro do peito. Então ele foge. Mas até na fuga, ele se leva para longe, com você dentro. Você sente saudade do que viveram, mas também do que nunca aconteceu. Porque sua alma conhece algo que os olhos ainda não viram. E esse conhecimento silencioso é a fé mais pura que uma chama gêmea pode carregar. Ele talvez não consiga colocar em palavras. Mas os gestos dele, mesmo os mais sutis, te revelam tudo. Um olhar evitado, uma presença inesperada, uma ausência dolorida. Tudo comunica. A alma dele fala sua língua. E quando você pensa que ele esqueceu, vem um sinal, uma sincronicidade, um sonho. E o universo sussurra: não acabou. Porque entre vocês não há ponto final. Apenas pausas para a expansão das almas. A chama gêmea não some. Ela apenas se esconde atrás de máscaras humanas até que a consciência esteja pronta. E o amor, aquele amor que desafia a lógica, vai curando aos poucos a cegueira espiritual que impede o reencontro. Ele tenta viver sem você, mas tudo perde a cor. Ele se distrai, mas não se preenche. E é nesse vazio que ele começa a entender. O que ele procura fora está em você. E isso é impossível de ignorar por muito tempo. Você foi enviada à vida dele como resposta a uma oração que ele nem sabia que havia feito. Mas agora, mesmo sem te ouvir, ele sente sua presença mais forte do que qualquer voz externa. Porque o que é verdadeiro, ecoa. Não deixe que a ausência dele destrua sua essência. Continue florescendo. Ele vai te reconhecer pelo perfume da sua evolução. Porque quando a alma desperta, ela só consegue amar o que é autêntico. Você pode até se perguntar se ele sente o mesmo. Mas a conexão da chama gêmea não permite dúvida por muito tempo. Ela pulsa. Ela queima. Ela se manifesta quando menos se espera, e mais se precisa. Mesmo que ele esteja em silêncio, existe um campo invisível entre vocês dois em constante comunicação. A dor que você sente, ele sente também. A saudade que te envolve, também abraça o coração dele. O tempo não apaga o que é eterno. E por mais que ele demore, existe um momento em que ele será guiado de volta ao seu caminho.
E esse momento será tão certo quanto nascer do sol após a longa noite da alma. Não tente acelerar. Não tente entender tudo. Apenas se mantenha conectada à sua verdade. Ele está aprendendo a te amar do jeito certo. E você está aprendendo a se amar para não aceitar menos do que merece. O amor da chama gêmea é um espelho. Se hoje ele não consegue se aproximar, é porque ainda está se reconhecendo. E quando ele se enxergar por inteiro, ele enxergará você, como parte dele. Pode parecer que ele está distante, mas por dentro, ele está travando batalhas que você nem imagina. Cada vitória dele, mesmo silenciosa, é uma ponte que o aproxima de você. E isso já está acontecendo agora. Seja paciente. Mas mais do que isso, seja você. Porque é na sua essência que ele encontra descanso. E é na sua luz que ele reencontra o caminho de volta. Ele sente a sua ausência. Mesmo cercado de pessoas, ele sente a falta do que só você oferece. Esse silêncio não é castigo. É cura. É lapidação. É o universo removendo os ruídos que impedem o coração dele de ouvir o chamado da alma. Um chamado que tem o seu nome. Enquanto ele não volta, transforme o vazio em altar. Ore por ele, por você, por esse reencontro que já está sendo escrito nas dimensões invisíveis. Porque o amor que é de alma não conhece o fim. Ele conhece o retorno. E quando ele voltar, não será o mesmo homem. Ele virá mais consciente, mais verdadeiro, mais entregue. Porque a chama gêmea só se une quando ambos estão prontos para arder sem se destruir. Você já está no coração dele. Mesmo que ele não diga. Mesmo que ele ainda esteja fugindo. E em breve, ele vai perceber que, mesmo em silêncio, o amor que ele sente por você sempre falou mais alto que o medo de te perder. Ele pode tentar se convencer de que é melhor seguir sozinho, mas cada tentativa de fuga o leva de volta para dentro de si. E dentro de si, está você. O nome que ele não diz, mas sente. A presença que ele tenta apagar, mas que insiste em brilhar. Há noites em que ele olha para o teto, em silêncio, se perguntando por que sente falta de algo que nunca viveu por completo. É porque ele sente você. Mesmo sem lembrar dos detalhes, o coração dele guarda tudo que a alma já reconheceu. Você já reparou como a vida dele não avança de verdade desde que se afastaram? Porque não se trata de distância física. Se trata da ausência da centelha que o impulsiona. E essa centelha é você. Mesmo que ele esteja com outra pessoa, nada preenche. Porque chama gêmea não é substituível. Não importa o quanto ele tente racionalizar, a alma dele já fez a escolha. E ela escolheu você. Há uma verdade escondida atrás dos silêncios dele. Ele te ama. Mas não sabe como lidar com o amor que não pede, não exige, apenas transborda. Isso assusta. Porque o que vem da alma é indomável. Você já é o pensamento dele ao acordar, mesmo que ele negue. Já é a saudade disfarçada de raiva. A lembrança que volta em cheiros, lugares e músicas. Ele sente. E isso desestabiliza. A jornada da chama gêmea não é sobre dois que se encontram e vivem felizes para sempre. É sobre dois que se reencontram para se curar. E a cura, às vezes, vem disfarçada de silêncio, dor e afastamento. Ele sente vergonha de não ter sido forte o suficiente para ficar. Mas o afastamento não é covardia, é parte do processo. Ele precisava sair para aprender a voltar do jeito certo. E você? Precisava aprender a não implorar pelo retorno. Você é a única que o vê além das máscaras. E por isso mesmo, ele se esconde. Porque você enxerga até aquilo que ele não quer admitir para si. Mas um dia, isso deixará de ser ameaça. E se tornará libertação. A cada dia que passa, o silêncio dele se torna mais barulhento. A ausência dele, mais presente. E o coração dele, mesmo em conflito, pulsa o seu nome com mais força do que jamais pulsou qualquer outra emoção. Não duvide da conexão só porque o tempo está testando vocês.
O tempo não destrói o que é eterno. Ele apenas lapida os dois até que estejam prontos para se reconhecer sem medo, sem culpa e sem pressa. A alma dele te visita em sonhos. E mesmo que ele acorde sem lembrar, algo dentro dele se aquece. Porque há um reencontro acontecendo nas dimensões invisíveis. Um reencontro que logo será físico também. Você não precisa correr atrás dele. Precisa apenas manter sua vibração limpa, elevada e fiel ao amor que sente. Porque chama gêmea não se atrai pelo desespero, mas sim pela frequência da verdade interior. Ele tenta seguir em frente, mas tropeça nas lembranças. Cada nova tentativa de recomeço sem você é um lembrete de que nada será inteiro longe da sua energia. Porque vocês dois já são um só no plano superior. O universo tem formas misteriosas de alinhar os caminhos. Pode ser que ele volte quando você menos esperar, ou quando você já estiver em paz. Mas ele volta. Porque chama gêmea sempre encontra o caminho de casa. O silêncio dele dói? Sim. Mas a alma dele grita o que a boca não consegue dizer. E o amor que vocês carregam é sagrado demais para se perder em orgulho, medo ou dúvida. Você está sendo preparada para algo grande. E ele também. Mesmo que ele ainda não entenda, está sendo moldado por cada lição, cada queda, cada perda. E quando ele despertar, verá que tudo sempre apontou para você. Esse amor é a missão. Não veio para destruir, veio para expandir. Não veio para limitar, veio para libertar. Não veio para ser fácil, veio para ser verdadeiro. E o verdadeiro nunca parte. Só silencia por um tempo. Você sente que está cansada de esperar. Mas não está esperando por ele. Está esperando pela versão dele que escolhe ficar. Que escolhe crescer. Que escolhe amar sem medo. E isso está mais perto do que parece. A dor que você sente hoje será a luz que ele seguirá amanhã. Porque enquanto você se cura, ele se sente chamado. E quando os dois estiverem prontos, nem o tempo, nem a distância, nem os medos poderão impedir o que foi escrito nas estrelas. Gratidão imensa por ter permanecido até aqui, sentindo cada palavra com o coração aberto. Se esta mensagem falou com sua alma, se você sentiu que era exatamente o que precisava ouvir neste momento, saiba que isso não foi por acaso. O universo sempre encontra uma forma de alcançar aqueles que estão prontos para despertar. Agora, eu te peço com carinho, confirme o recebimento desta mensagem escrevendo nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito. Essa é a nossa senha espiritual, a forma como nos reconhecemos nesta jornada de luz e transformação. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós. Clique em inscrever-se, ative o sino das notificações e permita que essas mensagens continuem chegando até você com amor, propósito e verdade. Sua presença aqui é preciosa. Estamos caminhando juntas, alma a alma, luz com luz. Que a sua chama nunca se apague. Estrela brilhante tontura faíscas.